Fala, meu povo, bora para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Esse canal que eu tenho certeza que está fazendo diferença na vida de tanta gente. A gente tem aqui tantas histórias lindas para compartilhar todos os dias e eu tenho certeza absoluta que alguma delas está aí tocando o teu coração e que vai se tornar certamente a sua história favorita. Então, não deixa de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, divulgar para todo mundo e, claro, a gente agradece os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não sai do lugar. Nutrem Sênior, Sai de Rio e Madacô, que está agora, me vestindo e tem roupas maravilhosas. A gente vai deixar o linkzinho no nosso descritivo para você ir lá e adquirir as suas roupas que são incríveis. Então, bora para mais um episódio e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela nossa entrevistada do dia, porque é uma pessoa pra lá de especial. Vocês vão conhecer hoje uma mulher incrível. Eu tenho o privilégio de dizer que ela é minha paciente. Então, maravilha! E eu quero muito que vocês conheçam a história dessa mulher guerreira, que é uma fortaleza e que eu tenho um privilégio enorme de ter conhecido. Então, hoje eu apresento para vocês Maria Helena. Ai, meu amor, eu tô tão feliz de você ter aceitado o meu convite. Gente, eu convidei ela numa das consultas, né? Eu falei, você aceita contar a sua história lá no Velho Pod? E ela falou, aceito. Está aqui no estúdio a filha Gisele, beijinho pra Gisele, que é fã de carteirinha, né? E eu queria muito que você, Helena, contasse a sua história, porque desde quando você esteve no consultório, quando você me contou a sua história a primeira vez, eu lembro que você ia me falando e eu ia pensando assim, como que uma pessoa consegue ser tão forte, consegue, sabe, ressignificar a sua história e ter tanta generosidade com o outro, porque você é uma pessoa extremamente generosa. Aliás, você é sua filha, né? Então, assim, vocês têm uma generosidade com o outro, um olhar tão amoroso para o outro e você passou por muitas dificuldades, foi uma vida muito, muito cheia de questões. E eu acho que falar sobre essas histórias vai fazer com que muitas pessoas que assistem a gente olhem para sua história e falem, caramba, a minha vida foi exatamente assim. Ou então assim, poxa, se ela conseguiu ressignificar tanto, mudar tanto, por que não eu? Então, começa falando para todo mundo seu nome, a sua idade e bora lá contar a história da Maria Helena. Eu me chamo Maria Helena. Você tem quantos anos? Tenho 70 anos. 70 anos. E Maria Helena é o nome que você tem certeza que ele existe hoje. Sim. Mas nem sempre foi assim. Sim, nem sempre. Nem sempre foi assim. Sempre. Então, conta um pouquinho essa história. Como é que foi? Então, eu sou lá do Nordeste, né? Meus pais eram humildes, né? Graças a Deus nunca faltou nada de alimentação. E nossa criação era diferente das de hoje, né? A gente não se intrometia em conversa de adultos. Eu não sabia de nada da minha vida, né? Eu só vim saber depois que meus pais morreram. Meu pai faleceu, eu tinha 11 anos. Sim. E fui morar com um irmão, porque meu pai, antes de falecer, pediu para ele tomar conta de mim. E como é que seu pai te chamava? Ele me chamava de Madalena. Madalena. E meus irmãos me chamavam de Branca, Madalena, né? Porque lá de casa eu era a única branquinha, né? Uhum. Os outros, porque meu pai era branquinho e minha mãe era morena. Então, eu era a única branquinha. Então, meus irmãos, alguns chamavam de Branca. E os outros chamavam de Madalena. Madalena. Chamavam de Madalena. Muito bem. Né? E depois, meu irmão me devolveu. Aí o seu pai falou para o seu irmão. Pro meu irmão, por parte de pai. Uhum. Né? Porque eu sou da segunda família do meu pai. Aí, esse meu irmão ficou comigo, mas ficou pouco tempo. Porque minha cunhada não queria que eu ficasse lá. Aí, me devolveu. Né? Ainda com 11, não, já tinha completado 12 anos. Foi logo assim, meu pai faleceu, acho que no mês de março, por aí, em maio eu fiz aniversário. Aí eu voltei para ficar com a minha mãe e com meus irmãos mais novos, e 2 mais velhos que eu. Aliás, 3 mais novos e 2 mais velhos do que eu. Sim. E fiquei com meus irmãos, aí logo depois minha mãe faleceu. Desculpa.
A minha mãe faleceu, eu ainda estava com meu irmão. Sim. Aí eu já tinha completado os 12 anos. Aí me voltaram, aí meu irmão me voltou para casa dos meus irmãos. Minha mãe já tinha falecido quando eu ainda estava com meu irmão. Aí eu fiquei tomando conta dos meus irmãos mais novos, porque a minha irmã mais velha, ela já estava com marido, filho e tudo, e ela não fazia muita coisa. E você com 12 anos? Era com 12 anos, eu fazia tudo. 6 horas da manhã ela me levantava, eu ia pegar o carvão, fazer o café, botar café, e fazer almoço depois, lavar roupa, tudo eu fazia. Ela não fazia nada, porque ela não era muito chegada a fazer serviço doméstico, né? Mas eu fazia tudo. Até bordar a roupinha do bebê dela, ela me ensinou e eu bordei. Olha isso. Como passar roupa, tudo isso eu aprendi que ela me ensinou. Sim. Aí, como a minha irmã não tinha muitas condições, né, para ficar conosco, pediu para o meu irmão, esse meu irmão, dar um jeito de pegar o nosso dinheiro que meu pai deixou. Meu pai deixou 2 casas, e uma em cada nome de cada um dos filhos homens. E o dinheiro que meu pai deixou de caixa econômica para nós, né? É uma poupança. Sim. Cada um de nós tinha uma poupança. Eu sei que eu tinha mais do que todos eles que meu pai falou antes de falecer. Eu era muito assim com meu pai, né? Eu ajudava muito meu pai no serviço de casa, tudo eu fazia com ele. Então ele me falou, ó, você é a única que tem mais dinheiro do que os outros. Aí essa minha irmã conseguiu pegar esse dinheiro, porque esse meu irmão era advogado, conseguiu na prefeitura lá, que ele já trabalhava lá no Tribunal da Justiça, e conseguiu esse dinheiro. Eu nunca vi o azul do dinheiro. Eita. Aí trouxe a gente para cá. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Porque esse meu irmão conversou com as irmãs, irmã parte de pai e de mãe, que moravam aqui no Rio. Eu não conhecia nenhuma delas. E pediu para que elas ficassem com a gente aqui. Porque lá ela não tinha minha irmã não tinha condições, nem ele também tinha condições de ficar com a gente, né? Aí nós viemos para cá, eu fiquei com uma dessas minhas irmãs, os outros foram distribuídos em cada uma dessas irmãs, né? Cada um foi para uma casa. Ficou numa casa. Um foi para o pequeno jornaleiro, porque ninguém queria ele, e ele era o mais novo assim, que podia conseguir um colégio interno, né? Ele ficou no colégio interno. O outro mais velho não deu certo, ficou aqui, foi embora de volta, ficou pouco tempo. O outro também ficou comigo, ficou um dos irmãos, que era mais novo do que eu, abaixo do que eu um pouco, voltou também para lá. E o outro, esse do pequeno jornaleiro ainda mora aqui, mas eu não sei de onde ele mora, a gente perdeu a referência. A outra, minha irmã mais nova, ficou com uma das minhas irmãs também, por parte de pai, mas também não deu certo, mandou de volta. Eu que fiquei aqui no Rio de Janeiro, com essa minha irmã que me criou. Não foi muito legal, mas eu até agradeço a ela por tudo que ela fez, né? E como que ela te chamava? De Helena. Helena. Então já foi Madalena, já foi Helena. Então, esse problema de eu descobrir meu nome verdadeiro, porque quando teve esse problema da casa, aí tinha que ter assinatura lá de alguma coisa, tinha que ter os registros para poder receber esse dinheiro das casas. Aí pegaram o papel e descobriram que meu nome não era... Ele botou no papel Madalena. Aí teve um problema do caramba lá e não conseguiu tirar por causa do meu nome. Aí depois foi ver lá no livro lá do cartório lá de João Pessoa e descobriu que meu nome é Maria Helena. Não era nem Madalena, nem Helena. Era Helena, Maria Helena. Maria Helena. Demorou um tempo para você descobrir esse seu nome. Mas ninguém me chamava de Maria Helena. Então aí fica só Helena, né? E eu só fui obter o meu nome mesmo, de Maria Helena, depois de muito tempo. Eu já tinha tido meus filhos, e um belo dia eu estou escutando a Rádio Catedral, e falaram também que eu não era batizada, né? Aí foi que eu não era batizada. Aí foi que na Rádio Catedral estavam falando, gente, você não é batizado, vocês procuram a igreja e tal. Aí ensinou.
Aí eu me liguei, eu falei assim, eu vou procurar o meu batismo. Aí procurei o meu batismo, né? E fiz a minha catequese. Foi num período que estava bem, graças a Deus. Mas logo depois veio o falecimento do meu filho mais novo, que morava comigo. Foi difícil, mas eu não desisti. Eu estava em plena catequese para me batizar, para me crismar, né? Aí aconteceu tudo isso, mas eu não desisti, não. Continuei. Aí fiz meu batismo, minha crisma. Aí meu batismo, meu nome de batismo é Maria Helena. Aí ficou confirmado meu nome, Maria Helena, por causa do meu batismo. Porque até então era só no registro. Você só tem mesmo o seu nome quando você é batizada. E aí você finalmente conseguiu o seu nome de Maria Sim, Helena. de Maria Helena. E nesse processo, né, de como é que é esse lugar que eu fico sempre pensando, porque assim, foi um vai e vem, né, Maria Helena? É. Que loucura, né? Porque É. assim, você tem uma casa, você tem ali o seu pai, a sua Sim. mãe, depois eles falecem e começa assim, distribui as pessoas como se não fossem nada, né? Assim, não tem o menor cuidado, Sim. né? Então assim, essa família meio que se desfez. Se desfez, exatamente, porque eu perdi a referência da minha irmã, né, mais nova, que foi mandada de volta lá para Paraíba, e meu outro irmão mais velho, que ele também já faleceu, o outro também mais novo que eu, que tinha ficado comigo, junto com essa minha irmã, também já faleceu, e só ficou o Paulo, né, que ficou aqui no Rio de Janeiro. Eu também não sei onde ele mora, não tenho endereço Esse você dele. não teve mais contato, né? Tive depois de muito tempo. Eu já estava casada e tudo, mas ele só apareceu lá em casa, assim, para pedir assinatura do meu nome para poder receber a herança das casas, o dinheiro das casas. Aí eu fui e falei, assinei o papel, era um papel em branco, mas eu não tinha, graças a Deus, eu nunca tive olho grande de dinheiro não, sabe? Graças a Deus, nunca. Eu falei assim, a minha parte, se você receber, pode distribuir entre os Gibes, que era o mais novo, que era o mais novinho, que ficou lá, Sim. de 4 anos, que eu cuidei dele desde quando ele nasceu. Para mim era como se fosse um filho, era um amor de mãe para filho, que eu nem sabia o que era amor de mãe para filho. Isso que eu ia falar. Mas eu tinha um amor por ele que era imenso. Quando minha mãe ganhou ele, trouxe ele para casa, eu já briguei para cuidar dele. Então, a separação que eu tive dele a primeira vez foi quando minha mãe faleceu, que eu tive que ir para casa do meu irmão. Aí depois eu voltei, fiquei cuidando deles todo, entendeu? E esse meu irmão apareceu lá, eu falei assim, ó, pode ficar com a herança, distribui entre a Josine e o Gibson, que eu não quero nada não, graças a Deus eu estava casada, né? Já tinha Gisele e já tinha o Giovanni, do meio. Então eu falei assim, não faço questão de dinheiro, estou bem, graças a Deus. Conseguiu vencer, né? Sim. Porque eu acho que o grande caminho dessa história é quando eu vejo que, apesar de tudo isso, apesar dessa família que se desfaz, né? Desses filhos que são ali, ó, toma um aqui para você, toma o outro ali para você, porque eram essas coisas que aconteciam, né? E quantas famílias se perderam nisso? Sim. E como é que foi construir a sua família? A minha família não foi fácil também, não. Foi fácil só até os 7 anos de casamento, né? Uhum. Aí depois do meu filho do meio, né? Que ainda estava com 6 meses, esse meu marido, pai dos meus 2 filhos, se virou, porque virou a cabeça. Virou a cabeça através de pessoas que botou coisa na cabeça dele, né? Uhum. E ele me espancou. Me espancou e queria me matar. No momento que ele me espancou e que ele falou, vou te matar, porque eu sei que tu vai me chamar a polícia, eu vou preso, então eu vou preso pelo menos te matando. Uau! Ele tinha pego um pedaço de pau, deste tamanho, desta grossura, e ele falou, vou bater na sua cabeça. Olha, nesse momento eu só fechei meus olhos. Minha filha tinha 2 anos e pouco, estava assistindo, chorando tudo, vendo tudo. Eu só fiquei de cócoras, com a cabeça baixa. Neste momento eu falei, minha Nossa Senhora,
não deixe ele bater na minha cabeça. Foi o meu pensamento. Eu vi a imagem de Nossa Senhora na minha frente, Nossa Senhora da Conceição, enorme. É a Nossa Senhora que meu pai sempre chamava com as mulheres lá que faziam o terço nas casas. Que meu pai me chamava, Madalena, vem cá, me dava um terço e eu ficava ali de joelho rezando, junto com a minha mãe e com todas as mulheres que tinha lá no Nordeste que rezavam nas casas. Essa imagem de Nossa Senhora, eu não lembrava mais, mas quando eu falei, Nossa Senhora, não deixa ele bater na minha cabeça. Ele veio a imagem de Nossa Senhora e deu um cansaço nele, deu um sono nele. Ele falou, vou parar, vou botar o pau aqui, botou em cima da geladeira. E falou, vou deitar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Aí, enquanto isso, ele foi e deitou no sofá. Eu esperei ele deitar no sofá. Peguei minha filha, Gisele, levei para o quarto. E fiquei deitada e tranquei a porta. O Giovanni estava deitado no bercinho dele. Ele chorou, porque na hora que ele estava me espancando, ele chorou, porque já tinha passado a hora da mamadeira dele. Que já estava até pronto, que já tinha feito. E ele dormiu. Eu percebi que aí abri a porta, depois de um certo tempo, ele estava dormindo. Aí eu fui, levantei, peguei minha filha, peguei o Giovanni e saí, caladinha. Aí fui para a casa da primeira proprietária, da primeira casa que eu fui morar em Nova Iguaçu, que era em Nova Iguaçu, que eu estava morando com ele. E ela me expliquei a situação para ela, eu falei, dona Catarina, a senhora me deixa ficar aqui só até amanhã de manhã? Expliquei para ela o que tinha acontecido, ligeiramente, né? Porque o pessoal já era tarde da noite. Aí eu fiquei lá. Não, tudo bem, deixa eu ficar. De manhã cedinho eu levantei, voltei para casa. Aí ele já estava acordado. Aí ele falou assim, onde você estava? Eu falei assim, fui dormir na casa da dona Catarina. Aí ele falou assim, eu vou para o trabalho agora e vou levar a Gisele. Eu disse, Gisele, você não vai levar, não. Vai sim, vou levar sim. Porque você vai para a polícia e você não vai me deixar mais ver minha filha. Eu falei assim, não, pode ir sossegado. Eu não vou dar queixa na polícia. Ah, mas todo mundo vai... Olha, doutora, ele falou assim, todo mundo vai ver as marcas. Eu falei, não tem problema não. Eu não vou para a polícia, pode ficar sossegado. Eu vou botar uma blusa sua de manga comprida e ninguém vai ver. Aí ele falou assim, tá bom, eu consegui convencê-lo. Aí ele foi para o trabalho, saiu, deixou minha filha em casa e meu filho. Aí eu fiz a mamadeira deles, dei a papinha da Gisele, alimentei eles, botei a blusa de manga comprida, como eu tinha falado. Peguei o Giovanni, pedi a minha vizinha do lado para ficar com a minha filha Gisele, porque era por pouco tempo. Assim, dona fulana, você pode ficar com a minha filha enquanto eu vou no hospital levar o Giovanni. Eu me vejo pró-idade, no trem sênior, porque envelhecer bem é viver com saúde e propósito, seja pró-idade. Aí ela que está doente, eu falei assim, não falei muita coisa, né? Porque eu estava mentindo. Naquela época eu não tinha muita noção de mentira. Hoje em dia eu tenho, que não se dá mentir, né? Mas naquela época eu menti. Aí ela ficou com a Gisele e eu fui para a delegacia. Aliás, na verdade, eu fui para o fórum, para a vara de família, que eu não entendia muito dessas coisas. O tempo que eu fiquei casada com ele, 7 anos, eu vivia presa. Ele não deixava eu fazer uma compra. Tudo que eu queria, eu tinha que pedir a ele. Um esmalte, uma calcinha, um sutiã, um mods. E é tão importante você falar isso, porque, assim, é de doer a alma, né? A gente está aqui no estúdio ouvindo isso e é de doer a alma, porque, assim, quantas mulheres não reconhecem essa violência? Uhum. Quantas mulheres ficam presas dentro de casa, dentro de uma relação, e é isso. Demora um tempo para você entender, porque infelizmente, a gente ainda entende violência doméstica como a violência de apanhar.
Uhum. A gente não entende muitas vezes que você não ter o dinheiro para comprar o seu absorvente quando você menstrua, de você não ter direito a comprar um esmalte, de você não ter direito a comprar a comida que você dá para os seus filhos. Uhum. Quando você é impedida disso, isso Uhum. também é uma violência, né, Maria Helena? Sim. Enorme. Sim. E hoje em dia ainda é mais fácil de entender. Agora, imagina na sua época, isso há 30 anos atrás, como é que era para você entender isso. E aí você vai para o fórum, porque você não tinha nem pensado na delegacia. Não, porque eu não tinha noção de nada mesmo. Eu perdi a noção das coisas depois que eu me casei com ele. Porque eu não era muito de sair. Ele também não saía. Quando eu fui para comprar roupa para fazer enxoval das crianças, que eu mesmo que fiz enxoval da minha filha, eu mesmo providenciei costurando na casa de vizinho, porque eu não tinha máquina de costura. Então, eu que fiz o enxovalzinho da Gisele, eu bordei, eu sabia bordar, eu que fiz todo o enxoval dela. E do Giovanni eu já comprei. Mas ele ia comigo, entendeu? Foi só. O resto das coisas, compra, tudo isso era ele. Ele não me deixava sair de casa, entendeu? E o dinheiro, quando eu recebi o dinheiro não sei como fala, auxílio natalidade, né? Parece que quando você ganha neném, que você ganha, né? Que ele foi comigo receber. Aí ficou comigo na minha bolsa um tempinho. Logo depois ele chegou e falou assim, cadê aquele dinheiro que a gente foi buscar? Aí eu falei assim, está guardado na minha bolsa, eu quero o dinheiro. Eu falei assim, não, o dinheiro é meu. Ele falou assim, não, o dinheiro não é seu não, passa o dinheiro. Aí ele pegou, empurrou, arrancou a bolsa da minha mão e pegou o dinheiro. Aí tudo bem, porque ele não tinha levantado a mão para mim, mas eu sempre dizia para ele, né? Porque ele sempre ouvia o meu cunhado falando que um dia que a mulher não quisesse ele, que ele pegasse dela. Ele mostrou assim uma chibata, sabe? Chibata de cavalo mesmo, atrás da porta. Abriu a porta assim, pega aí, tá aí, ó. Meu Deus, que loucura. Aí eu falei assim, cheguei em casa, falei para ele, isso com a Gisele no colo, bebezinha, não tinha Giovanni ainda não. Eu falei assim, olha só, o que meu cunhado falou para você fazer comigo, no dia que você levantar a mão para mim, você faça direito. Porque você vai ser a primeira e última, porque você não vai fazer mais nem a segunda, nem mais nenhuma. Aí ele regalou o olho para mim, ficou quieto. Aí passou, né? Passou muito tempo, que eu tive o Giovanni e tudo. E aí foi quando ele te bate e você vai para o fórum. Ele me bateu, eu fui para o fórum, né? Acho que vara de família, né? Sim. Aí, mas chorando, uma fila imensa, eu com o Giovanni no colo, eu chorava de... Eu acho que eu já estava pior do que não sei o quê. Meu rosto ficou, não choro, meu nariz fica também de um bonde. Pior do que um tomate vermelho. E eu estava muito sem saber o que fazer, né? Aí tinha uma senhorinha sentada assim no meio fiozinho que tinha lá. Uma senhorinha bem gordinha, branquinha, toda de branco. Ela levantou e falou assim, minha filha, por que você chora? Eu falei assim, expliquei para ela a situação. Ela falou assim, não, você não tem que ficar aqui não. Você tem que ir para a delegacia. Aí eu falei assim, onde é que fica? Eu não conhecia nada de Nova Iguaçu. Nada, 7 anos morando lá, não sabia nada de Nova Iguaçu. Aí ela falou assim, aí me explicou. Aí eu fui. Fui perguntando, né, as pessoas na rua, até chegar lá na delegacia. Chegou na delegacia, o cara que estava lá sentado me atendeu. Aí falou assim, isso é briguinha de mulher. Eu contei para ele a situação. Ele falou assim, isso é briguinha de mulher. Ninguém deve se meter a colher. Uau. Aí eu falei assim, aí eu saí, fiquei mais envergonhada ainda, né? Fiquei com uma vergonha imensa, chorando mais ainda. Aí voltei para a fila lá do fórum. Cheguei na fila, a senhorinha sentada lá. Falei assim, minha filha, você foi? Eu falei assim, foi, mas eles não fizeram nada não. Ela falou assim, o quê? Vamos lá, eu vou te levar lá agora. Ela me pegou como se eu fosse uma filha dela. Uma pessoa que se importou comigo ali no momento, sabe? São os anjos, né, Maria Helena? Com certeza. Os anjos, porque veja bem, olha como hoje, graças a Deus, apesar da gente ter hoje um dos maiores índices de feminicídio da história, sim, meu Deus do mas céu. olha como que era muito pior quando você entrava numa delegacia e você ouvia isso de um policial que teoricamente estava ali para te defender, falar para você que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Uma mulher que foi espancada. Era um escrivão. Olha que loucura isso. Era um escrivão. E aí ela voltou lá com você? Ela foi comigo, ela falou assim, não, porque ela não tinha ido a primeira vez, eu fui só. Mas ela falou assim, não, você não pode ficar assim não. Eu contei para ela o que ele tinha dito, ela ficou horrorizada. Ela falou assim, não, você vai comigo agora, eu vou te levar agora. E me levou.
Aí chegou lá e falou assim, ó, eu quero falar com o delegado. Aí o delegado não está aqui, não. Aí falou com a mesma pessoa. Aí veio uma outra pessoa lá de dentro, junto. Aí a senhora falou assim, olha só, ela veio aqui, falou que o marido dela espancou ela, e você manda dizendo que isso é coisa de briguinha de mulher, de marido e mulher, que ninguém deve meter a colher. A senhorinha falou isso para ele. Aí ele falou assim, não, mas não sei o quê. Aí você, mas o senhor viu o que ele fez nela? Porque ela viu. Aí ela pegou, me virou, levantou, ela falou assim, dá licença, aí levantou minha blusa. Aí mostrou as marcas que estavam nas minhas costas. Cada coisa horrível. Eu não sabia da noção que estava, porque eu não tinha me olhado no espelho. Eu não tive tempo para isso. Mas ela viu. Ela viu. Aí ela foi. Aí ele foi. Mas ela não me mostrou. Ele precisava. Exatamente. Precisava mostrar. Ela falou que o marido dela espancou ela, quase matou ela. Aí ele, não sei o quê, mas se ela tivesse falado, não sei o quê. Aí fizeram a ocorrência. Aí me mandou para fazer exame de corpo de delito. Aí eu fui. Eram 6 médicos, tudo de idade, tudo senhorzinho, cabelo branquinho, todos de branco. Eu disse, minha filha, ele não me chamou de minha filha. Quem fez isso em você? Eu falei assim, meu marido. O quê? Você chama isso de marido? Isso é um monstro, minha filha. Você ainda vai ficar com ele? Eu falei, não, de jeito nenhum. Não vou ficar com ele. Aí eu falei assim, porque se você ficar, ele vai te matar. Aí eu lembrei do que ele tinha dito, né? Que ele ia me matar porque ele sabia que eu ia para a polícia. Aí fui. Fez de tudo. Aí eu pedi ao senhor, eu quero um papel para ele, para quando ele chegar em casa do trabalho, para quando ele chegar ele saber que eu vim na delegacia. Eu não quero esse homem comigo dentro de casa. E eu não tenho para onde ir. Porque ele falou, você tem para onde ir? Você tem família? Eu falei, não, eu não tenho ninguém aqui. Sou eu sozinho e meus filhos. Então, ele fez um papelzinho para que ele saísse de casa naquele dia. Aí chegou de noite, já demorou um pouco, as crianças já estavam dormindo, tinha faltado luz, eu acendi a vela, deixei em cima da geladeira. E fiquei conversando com a senhorinha que tinha ficado com a minha filha. Contei a história para ela, ela ficou ali, conversando comigo até a hora dele chegar. Eu pedi, eu vou ficar conversando com a senhora até a hora dele chegar, porque eu tenho medo dele... Na hora que ele chegar, ver o papelzinho ali, né? A proibição dele ficar dentro de casa e querer fazer alguma coisa. Ele falou assim, não, pode... Aí fiquei com ela. Aí quando ele chegou, eu falei assim, ó, tem um papel para você em cima da geladeira. Porque naquele tempo não tinha telefone, eu não tinha telefone, não existia celular, não existia nada. Aí ele ficou sabendo ali, quando ele pegou o papelzinho. Aí ele pediu para eu entrar, ele queria conversar comigo. Aí ficou de joelho pedindo, pelo amor de Deus, eu deixar ele ficar, que ele não tinha para onde ir também, que não sei o que. Eu falei assim, não, você é homem, você arruma qualquer lugar para você ficar. Aqui dentro você não vai ficar comigo, não. Aí ele foi e saiu. E olha que eu quero fazer um recorte aqui para quem está nos ouvindo, porque assim, apesar de tudo, né? Olha quantos perigos você correu. Porque, assim, imagina numa época em que a delegacia te dá um papel falando para um cara, falando assim, ó, entrega para o seu agressor esse papel aqui, dizendo que ele não pode mais ficar. Ele podia ter cometido uma loucura, ele podia ter feito algo pior, porque não tinha telefone celular, não tinha telefone fixo, não tinha nada, quer dizer, também não tinha uma viatura para te acompanhar, não. Quer dizer, não tinha nenhuma estrutura que, pelo menos hoje, a gente tem um pouco melhor, né? E como que os anjos foram chegando na sua vida, essa senhora que te acompanhou, a vizinha que quis ficar com você até lá, justamente pessoas que entenderam que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, que a gente tem que ter esse olhar de cuidado sim, porque ele te espancou, ele tinha consciência do que ele fez, tanto que ele disse que ia te matar, porque senão a polícia eu já tinha ameaçado ele, se ele fizesse alguma besteira então, comigo. Assim, ele não é nenhum doido, porque tem um monte de uns que adoram se fazer de maluco, e a gente sabe que não é, mas o mais importante, apesar de você não ter entendimento nenhum, você tinha a consciência de que bater era uma vez só. Sim. É aquela história. Não ia ter a segunda possibilidade. Doutora, eu tinha vergonha de mulher. Quando eu via mulher espancada e com marido, sabendo que volta e meia ele espancava. A minha irmã, essa minha irmã mais velha lá do Nordeste, né, que não fazia nada,
minha filha, irmã por parte de pai e de mãe, ela perdeu o filhinho dela por pancada. Que ele batia nela, o marido dela batia nela, bateu tanto na barriga dela que ela abortou a criança. Nossa. Quando ela chegou da maternidade, a criança nasceu morta. Ele batia muito nela. Então, aquilo ali ficou um trauma em mim, que eu dizia assim, quando eu casar, eu não vou querer ter filho. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Então, por isso que eu demorei até muito... Depois que eu casei, eu fiquei um bom tempo sem querer ter filho. Aí, um belo dia, foi que me deu essa vontade de querer ter filho. Mas antes eu não queria por causa disso. E aí, nesse momento, a sua vizinha fica lá, você dá e ele vai embora. Foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi, disse ele, depois de muitos anos, né, que... Não, aí tá, ele foi embora e eu fiquei na casa. Só que eu não tinha condições Isso que eu ia de falar manter agora, a casa. de manter a casa. De pagar aluguel. O aluguel era a casa era... A proprietária era a madrinha da minha filha. Porque eu pedi para ela ser madrinha, não por interesse dela ser a dona da casa. Inclusive, ela até pensou nisso, né? Quando eu pedi ela para ser... É porque eu já conheci o marido dela quando eu era adolescente, quando eu vim para cá, para o Rio. Ele trabalhava numa farmácia pertinho lá de casa. Cansou de me aplicar injeções. Quando eu estava com dente inflamado, quando eu estava com febre. Então, eu já conheci o marido dela. Era um senhor. Entendeu? Então, eu já conheci. E ele morava lá, em Nova Iguaçu, pertinho lá de casa. Então, foi assim, uma coisa, né? Estranha, né? Mas ele... como conhecido meu. O dos poucos que você conhecia, né? Porque você não saía de casa. Eu não conhecia ninguém. Então, eu falei assim, eu vou pedir a quem para ser madrinha da minha filha? Aí eu falei assim, vou pedir para o seu fulano. Aí falei com eles, né? A mulher até não gostou muito, porque achou que eu estava interessada no que ela tinha. Eu falei, jamais. Quando ela falou isso, eu falei assim, então tá bom. Aí passou um tempo, ela... Demorou muito para dar o vestido, para poder marcar o batizado da garota, que eu falei assim, quer saber? Ela está achando que eu estou interessada na herança dela, do dinheiro dela. Eu vou desmarcar, vou arrumar outra pessoa para ser padrinho do meu filho, da minha filha. Aí ela, não sei o que lá, e resolveu batizar minha filha, batizamos, entendeu? Mas, assim, quando ela viu que eu estava separada, ela foi lá em casa e falou, não dá para você ficar mais aqui, você arruma um outro lugar, porque a gente não pode ficar sem aluguel. Eu falei, tudo bem. Aí comecei a vender tudo que eu tinha, né? Baratinho, porque as minhas coisas eram tudo novinha, tudo que eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas coisas. Então, eu vendi tudo que eu podia vender. Escrevi para a mãe dele, lá do Piauí, pedindo para ver se ela podia ficar com as crianças, para eu poder encontrar um trabalho aqui e poder pegar meus filhos de volta para cá. Aí ela aceitou. Aí eu vendi algumas coisas, outras coisas eu guardei na casa de um amigo que morava. Amiga, assim, de Conhecida. Conhecida, não chega a ser amiga, mas é uma pessoa conhecida. E era da igreja batista, então eu confiava nela. Deixei minhas coisas lá. Ela guardou lá no galpão. E fui, peguei meus filhos, comprei minha passagem de ida e volta e fui para lá. Levei as crianças. Lá um lugar muito pobre, na roça mesmo. Não tinha nem banheiro. Se fazia no quintal, lá no mato. Eita. Banheiro era lá no mato. Era casa de barro, de madeirinha, de vara, aquelas varas, né? Sim. E barrinho. Chão, piso puro. Aí eu falei, meu Deus, o Giovanni era alérgico. A Gisele não era não, mas o Giovanni era. E ele teve uma crise muito forte de asma. E ela me escreveu. Olha, o Giovanni quase morre aqui, não sei o que lá. Aí eu saí da casa dela, arrumei um trabalho. Arrumei o trabalho de faxina, né? Até poder conseguir um dinheiro para poder sustentar ele. Mas um pouquinho que eu ganhava, eu mandava para eles. Eu recebia, já mandava para eles. Eles ficaram lá no Piauí? Ficaram lá no Piauí. Um bom tempo. Aí, quando eu pude, arrumei uma pessoa. Eu comecei a ir nos programas de televisão que tinha do... Não sei direito se era no SBT. Tinha um programa que o pessoal ajudava as pessoas. Eu lembro disso. Eu não me lembro direito o nome do programa. Aí eu fui lá para ver se eu conseguia, né? Mas não consegui nada, não. Mas eu conheci uma pessoa
que tinha uma amiga, que tinha uma casa, que ela não ia na casa. Grupo Side Rio, uma empresa especializada em cuidadores de idosos. Seu idoso cuidado com carinho e responsabilidade. E que Olha ela os tava, anjos aí. e que ela precisava de uma pessoa para cuidar da casa. Aí eu falei, tá ótimo, eu fico nessa casa e vou trabalhando. E todo o dinheiro que eu tinha, eu mandava para eles. Eu não gastava com nada, só com a minha alimentação. Eu me alimentava no trabalho. Quando a mulher fazia alimentação, porque ela também não comia muito, e eu me virava do meu jeito, né? Trabalhar, fazia faxina, passava roupa, trabalhava até final de semana, porque ela gostava tanto do meu serviço, me contratava para limpar a geladeira dela, porque não fazia parte da faxina. Aí ela me contratava para limpar a geladeira dela. Eu limpava a geladeira dela aos domingos, porque ela gostava da minha limpeza. E era muito boa. E com isso ela foi me arrumando mais pessoas para trabalhar lá no prédio mesmo onde ela morava. Entendeu? Eu fazendo faxina. Aí depois peguei meus filhos, fui lá, peguei meus filhos, voltei para cá, arrumei um quartinho perto do trabalho, que era de lavar ônibus à noite, na garagem de ônibus. Era um quartinho bem pertinho. Da garagem, dava para escutar o show do Giovanni. Aí eu fiquei, né, impactada, né, porque eu não tinha como fazer muita coisa, né? Eu trabalhava das 8 às 4 horas da manhã. Chovia pra caramba. Aí minha asma atacou de novo, por causa não posso levar sereno. Uhum. Eu já tinha problema de asma desde pequeno. E eu sabia que meu pai dizia que eu não podia levar sereno, né? Sim. Aí eu fiquei com pneumonia. Peguei pneumonia e o médico queria me internar. Eu falei, doutor, eu não Impossível. posso. Eu tenho meus filhos para cuidar. Entendeu? Então, ficava difícil eu trabalhar. Já tinha trabalhado em outro lugar também, que deixava eles à noite, não podia deixar eles sozinhos à noite. Sim. Aí uma vez encontrei uma senhora na rua, mas você deixa seus filhos sozinhos, isso é o que... Minha filha, eu vou ficar em casa e você vai levar o pão, o leite, o café para mim, a alimentação deles e o aluguel. Se você fizer isso, tudo bem, eu fico com eles. Era a única maneira que eu podia fazer. Porque eu não tinha quem tomasse conta deles. Sim. Aí a mulher, eu falei assim, bom, vou parar de trabalhar à noite. Aí eu arrumei uma pessoa, uma adolescente, para ficar com eles só o período que eu trabalhava durante o dia. A menina não fazia nada, 15 anos. Eu já deixava tudo para ela, comidinha, era só para dar banho e dar o alimento para eles. Eles eram crianças ainda, não estudavam. Sim. Aí eu pensei, aí ela não demorou muito, não deu certo, doutora. Não deu certo. Aí eu peguei, comecei a ir na casa das pessoas que eu conhecia aqui no Rio, né? Sem ser lá em Nova Iguaçu. Tinha mais conhecimento. Fui na casa de uma das irmãs, que não gostava muito de mim. Uhum. Mas eu fui lá com ela, conversei com a minha sobrinha, que era filha dela. É mais velha do que eu, mas é minha sobrinha. A diferença de um mesinho só, que ela é mais velha do que eu. Aí ela me arrumou mais faxina, sabe, para eu fazer, mais coisa para eu fazer. Aí eu encontrei com a outra minha sobrinha, filha desse meu irmão. E ela se tornou advogada. Aí ela falou assim, ficou sabendo da minha situação. Eu fiquei na casa de uma das irmãs, da mais velha, do parte de pai, que morava aqui no Rio de Janeiro. Eu já até falei dela para a senhora. Sim. Né? E é uma pessoa muito boa, me deixou ficar lá com as crianças. E essa minha sobrinha, filha do meu irmão, era advogada, ela falou assim, não, você não vai ficar nessa situação, não. Vamos atrás dele. Eu ia sozinha atrás dele, onde ele trabalhava, no Leblon. Ela falou assim, não, eu vou com você. Aí levou o marido dela, que era advogado. Porque as crianças não tinham pensão, não tinha nada, né? Ela falou assim, não, você não pode ficar assim não, Madalena. Ela me chamava de Madalena. Porque ela acostumou comigo desde pequena, né? Quando eu fui morar lá na casa do meu irmão, ela tinha 5 aninhos. Aí ela falou assim, não, você não vai ficar desse jeito, não. Vamos lá atrás desse homem, porque ele vai estar... E o marido dela trabalhava justamente em vara de família. Aí fomos lá, eu, ela e ele. Levamos a criança. Ele estava trabalhando à noite. Ele trabalhava à noite e ia largar, às 8 horas, mais ou menos. Aí ela falou assim, cheguei e falei com ele, assim, olha aqui, você lembra de mim? Se lembra deles? Falei, se lembra deles aqui?
Ele olhou para a Gisele, olhou para o Giovanni. Ah, da Gisele eu lembro. Claro, o Giovanni tinha 6 meses. Ele não lembra muito de Giovanni, não lembrava muito. Aí eu falei assim, é Gisele e Giovanni. Aí o que você quer? Assim, ó, a minha sobrinha e o marido dela, que é advogado, trabalha na vara de família, quer conversar com você. Aí ele, tá, espera um minutinho. Aí fui lá conversar com eles. Aí ele botou tudo em pauta, bonitinho, o que ele tinha que fazer. Que o juiz já tinha lá quando eu fui na vara de família. Sim. Eu fui na vara de família, não deixei de ir naquela época. Eu fui na vara de família e já estava dito para ele fazer, para ele pagar a pensão das crianças. Só não cumpria. Não cumpria. Ele pagou aluguel para morar com as crianças. E ele fugiu. Já estava com outra pessoa. Enganando o tempo todo. As histórias que se repetem, né, minha gente? As histórias que se repetem todos os dias. Aí eu fui para casa fiquei na casa dessa minha irmã, Luzia. Fiquei lá um bom tempo, até ele arrumar o lugar que ele tinha que arrumar para mim e as crianças. Aí ele ia lá, conversou com a minha irmã, olha, você faz aquilo bonitinho, porque aqui não tem condições, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero que você pague pelo menos o gás, para ajudar a minha irmã, né? Ele nunca deu nada. Sabe o que ele veio me propor? Você volta lá para o Piauí, que eu vou te ficar mandando a pensão lá para lá e ajudar você lá. Eu falei assim, vem cá, tu acha que eu sou trouxa? Tu acha que eu sou burra? Tu acha que... Eu fiquei lá esse tempo todo. Sabe como é que eu encontrei teu endereço? Que eu encontrei o endereço dele lá, no Piauí, fazendo faxina da casa, um dia que os pais dele saíram, que ela não deixava mexer no quarto dela. Não tinha porta, não tinha nada. Mas um dia eu fui, meu Deus, eu vou limpar isso aqui. Aí fui bater, porque era aqueles colchões de palha cheio de poeira. Fui bater para tirar a poeira. Aí levantei. Nisso que eu levantei, eu achei uma revista, porque lá não tinha nada. A única coisa que eu tinha para ler era a Bíblia, que eu tinha uma Bíbliazinha, que essa minha colega, que era evangélica, me deu, na época que eu levei minhas coisas para lá. Aí eu pegava a Bíblia e lia. Aí eu peguei uma revista embaixo do colchão dela, peguei essa revista e achei um telegrama dele. Ele sabia que eu estive lá. Sabia de tudo o tempo todo? Sabia tudo, nunca deu nada. E mesmo depois disso tudo, ele continuou sem dar nada? Não, depois demorou, né? Porque ele foi obrigado a fazer isso, mas foi uma luta. Porque eu tive que ir atrás dele o tempo todo. Toda vez que ele ia lá para levar alguma coisa para as crianças, eu tinha que ficar cobrando disso. Entendeu? Porque ele deu só para as crianças, dinheirinho para as crianças, mas não deu para ajudar a minha irmã, que tinha que pagar. Ela só dava muito mal para comprar uma besteirinha para os meus filhos comer, e era pouco. Aí eu peguei, um belo dia, eu falei assim, olha, não, eu já arrumei. Eu reclamei com ele, ele falou, não, eu já arrumei. Aí me deu o endereço, queria me levar lá. Eu falei assim, a minha irmã não vai. Eu falei assim, não, Luzia, eu tenho que ir. Aí eu fui para saber onde que era. Ele morava lá, nesse local, com a outra mulher. Aí eu fui 2 vezes lá. A primeira vez, quando eu fui, ele falou assim, você fica aqui, aí veio me propor. Você mora aqui o período que ela trabalha, a semana que ela trabalha fora. Ah, meu Deus. Ele queria ficar comigo e com ela. Ah, que lindo. Né? Nossa, mas que proposta. Aí, que proposta sensacional. Aliás, uma proposta indecente, né? Indecente, eu sempre falei que era uma proposta indecente que ele me fez. Uma proposta indecente, Aí eu falei assim, olha, Francisco, você... consegue se superar, né? Eu não vou aceitar isso. E eu tenho certeza que a Sônia não vai aceitar isso. Eu não quero ficar aqui com você e a Sônia. Eu quero que você saia e deixe eu ficar com as crianças aqui. Não vou conversar com ela. Aí passou no tempo e nada dele resolver. Um belo dia eu cheguei lá, eu falei com a minha irmã, vou lá de novo. Não, Mariana, não vai não, isso aqui. Eu fui com as crianças. Aí cheguei lá, a vizinha estava com a porta aberta, ficava de frente assim. Era um apartamentozinho na garagem, sabe? Era uma meia águazinha que ele morava. Era uma casinha assim, tipo de porteiro, mas bem pequenininha. Aí a minha vizinha falou assim, chega aqui, acho que eles saíram. O rapaz que mora aí saiu. Acho que ele foi buscar a esposa dele.
Aí ela viu a Gisele, ela desconfiou que a Gisele era muito parecida com ele, né? Uhum. Aí desconfiou lá. Aí ele é o pai da Gisele, eu falei assim, dos dois. Da Gisele e do Giovanni. Ah, então a mulher que mora com ele não é a esposa dele. Não, eu sou a esposa dele. Sou separada dele. Não no papel ainda, né? Mas estava separada há muito tempo já. Aí ela falou assim, não, acho que ele foi buscar a esposa dele no Porto do Onça. Tudo bem. Aí demorou um pouquinho, fiquei conversando, daqui a pouco ele chega com ela. Aí eu dei um tempinho para eles ficarem lá. Aí depois, daqui a pouco eu bato na porta. Bati na porta. Aí ele abriu a janelinha, eu falei assim, oi? Cheguei. Cheguei. Com as que é? crianças, com um de cada lado. Eu falei assim mesmo, oi, eu cheguei. Aí ele falou assim, então, o que você quer? Eu falei assim, o que eu quero? Você não prometeu que ia arrumar um lugar, que você ia desocupar o apartamento aí para ficar com as crianças? Você está pensando o que eu vou aceitar essa proposta suja que você está fazendo? Não vou, não. Aí ele falou assim, não, você quer, espera só um minutinho. Aí fechou a janelinha da porta, conversou com ela lá dentro e veio me atender. Quando ele me atendeu, eu entrei, né? Que ele pediu para entrar. Uhum. Ela também botou a janta lá, porque ela ia jantar. Aí ficamos conversando, eu fui e contei a história toda para ela. Contei tudo o que aconteceu comigo, o que ele fez comigo. Uhum. Aí ele, não, fofa, não acredito nisso, não. É mentira. Foi ótimo. Fofa, chamando. Entendi. Fofa, não acredito nisso, não. Ela está querendo que eu me separe de você para ficar com ela. Eu falei assim, o quê? Eu não te quero nem que tu viesse banhado de ouro. Nem que você chegue aí banhado de ouro, eu não quero. O que eu quero é o cantinho que você tem a obrigação de dar para mim e meus filhos morarem. Porque quem causou a separação não foi eu. Foi você que causou a separação. Sim. Eu não fiz nada para você fazer o que você fez. Aí ele aí a Su, não, mas é porque aqui não sei o que. Tá. Eu falei assim, bom, eu não vou sair daqui. Eu vim para ficar e eu não vou sair daqui. Vocês arrumam outro lugar para vocês ficarem. Ah, então a gente tem que conversar com o proprietário. Aí, ainda bem que a proprietária morava perto. Eles foram até a proprietária, aí chegou lá, foi que a mulher descobriu que ela não era a esposa dele. Ah, meu Por quê? Deus. Por coincidência, ela tinha os dois sobrenomes dele. Aí ela falou assim, então, quem afinal de contas, seu Souza, é a sua esposa, é a que é a mãe das crianças, ou é essa senhora que está aqui perto de você? Não, é a mãe dos meus filhos. Então, vocês saiam de lá, vocês dois saiam, arrumam outro lugar e deixa a dona Helena ficar com as crianças lá. E aí que finalmente você teve uma parada com as crianças. Teve uma parada, graças a Deus. E ele continuou dando a pensão, né? Para ajudar, né? Nas despesas. Finalmente, porque, né? É, exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Acredita, gente, já tem quase 1 hora de podcast. Olha que loucura. Sério? Juro por Deus. Minha misericórdia. Eu nem estou contando tudo. Pois é, imagina. Para vocês terem uma ideia. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Helena. E aí, o que eu queria deixar muito de... para todo mundo que está ouvindo essa história, e eu acho que muita gente vai se enxergar nisso, como é que você, passado tudo isso, com todas essas pancadas e porradas que a vida te deu, que não foram poucas. Não foi. Como é que você consegue ser essa pessoa tão amorosa com o outro? Como é que você conseguiu ressignificar isso? E ter, assim, eu entendo porque que a sua filha é sua fã, né? A Gisele é sua maior fã, mesmo. maior fã que existe, ela tem que ser mesmo. Ela virou minha mãe. Porque eu não acho que é nem porque ela virou sua mãe, porque eu acho que ela consegue enxergar essa trajetória de luta. muita dor, muita luta. Muita luta. E eu acho muito bonito ver o quanto ela acredita, sabe, na sua força e o tanto que ela te homenageia todos os dias por tudo que você fez. Mas é impressionante para mim o quanto você, com tudo isso, você consegue ser essa pessoa tão doce. Ah, a senhora acha eu doce? Eu acho.
Eu acho Deus. doce, eu acho você resiliente, eu acho você uma pessoa que você tem amor pelo próximo. Tenho E muito. diante de tudo isso, Tenho você muito. podia ter se tornado uma pessoa muito dura, muito amarga Sim, graças a Deus, não. e muito diferente do que você é. Sim. E como que você conseguiu Acho que se tornar assim? Eu acho que foi Deus na minha vida. Eu acho que foi Deus, porque antes eu custei até perdoá-lo, sabe? Um belo dia ele chegava lá em casa para levar a pensão das crianças e quando ele botava a mão assim, eu dava a mão, mas sem vontade. Uhum. Dava por educação. Mas eu escutava o Padre Marcelo. Passei a escutar o Padre Marcelo todo santo dia na minha vida. E foi o Padre Marcelo que mudou a minha vida. Mudou para melhor assim, ó. Assim, muito rápido. Aí eu comecei a ter muita fé. Muita fé. Se eu já tinha quando criança, eu comecei a ter mais. Porque o Padre Marcelo me fez eu ter fé nas coisas que possam mudar. Entendeu? E um belo dia ele chega, dá a mão para mim, e foi levar a pensão das crianças, deu a mão para mim, eu dei a mão numa naturalidade. Eu perdoei. Para mim, doutora, ele virou uma pessoa como se eu nunca tivesse conhecido. Parecia que tinha sido a primeira vez que eu estava vendo ele. Aquela mágoa que eu tinha. Aquele peso, né? Saiu tudo, limpou. E foi quando eu comecei a escutar o Padre Marcelo. E olha como o perdão, a gente fala sempre isso, né? O perdão não é para o outro. Não, é para nós. É para gente. É para nós, é para gente. Porque eu me libertei. Era uma coisa que eu tinha, que às vezes eu comentava com as minhas colegas, tinha as coleguinhas da minha filha, né, dos meus filhos, eu comentava com elas e às vezes eu chorava no meio do caminho, que eu ficava contando aquelas coisas, eu chorava. Aí elas diziam assim, Helena, escuta o Padre Marcelo, reza por eles. Para todas as pessoas, a minha irmã cuidou de mim, que não foi boa para mim, entendeu? Fez muita coisa errada comigo, mas graças a Deus, Deus é maior em toda a minha vida. Deus cuidava de mim, mesmo não tendo assim aquela compreensão dele, porque eu não tive muito, né? Mas a sementinha que meu pai deixou ficou. Um belo dia veio o Padre Marcelo e fez brotar aquela fé de novo. Aquela fé. E que mudança minha vida. Mudou muito, doutora. E que mudança. Mudou. E da água para o vinho, doutora. A senhora não faz ideia. Sim. A senhora não faz ideia. Se eu for ficar contando aqui, eu vou extrapolar o horário de você. Vou extrapolar. Mas eu acho muita coisa. Eu acho tão bonito, sabe? Porque eu quis muito trazer você aqui. E você me emociona muito, você sabe disso, que a gente já chorou muito junto no consultório. Porque é muito bonito ver a força que você tem e o quanto você foi capaz de transformar tanta dor, tanto sofrimento, num ato de fé. Sim. E eu acho que isso eu vou estar aqui chorando, obviamente, porque toda vez que a gente se encontra é isso, né, Gisele? Gisele sabe disso. Mas eu acho que a coisa mais bonita que você mostra pra gente é como a gente pode transformar a dor num ato de fé. E eu vou ser eternamente grata pra você. Muito obrigada. Eu que agradeço, senhora. Você é uma pessoa iluminada, imensamente iluminada. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que tá todo mundo aí chorando do outro lado. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que isso vai trazer muita força e muita fé pra muita gente. Eu quero terminar esse podcast, gente, diferente, que normalmente a gente começa aqui e vai e falando aqui da mesa. Eu vou sair dessa mesa e vou lá do outro lado abraçar essa pessoa, porque uma pessoa como essa, a gente tem que terminar esse podcast abraçando, beijando e agradecendo a oportunidade. Então eu tô indo aí. Então tem que aumentar mais o tempo. Agradecer a oportunidade de ter uma pessoa tão linda como você. Minha doutora. Eu sempre fiz teu. A doutora Roberta vai ser minha neném. Meu Deus. E ó, gente, que todo mundo que esteja nos assistindo, que seja uma história para tocar seu coração. Vou mandar um beijo ali pela câmera, ele mandar um beijo para todo mundo. Que Deus abençoe todo mundo. E até a próxima, se Deus quiser. Isso aqui é experiência que se inspiram. Bom, a gente já finalizou esse episódio, mas eu tenho que voltar aqui para dar os presentes dela, que ela não pode sair daqui sem presente, gente. A gente já chorou tanto, a gente já até desidratou. Ai, Jesus. Então, ó, a Nestlé é um presente. Tem várias
várias coisas bacanas aí. Tem suplemento, tem bolsinha, legal. tem o Guia Proidade, que é super incrível. Tenho certeza que você vai adorar, Legal, tá? obrigada. Um beijo, doutora. muito obrigada. Eu que agradeço. Continue firme aqui seguindo nosso canal, que é incrível. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.